Trick do triângulo retângulo. De um ponto do chão, situado a 150 metros de distância de um edifício, vê-se o topo do prédio sob um ângulo de 60 graus, como mostra a figura desenhada sem escala. Se for adotado raiz de 3 igual a 1,7, o ponto do chão, a partir do qual se vê o topo sob um ângulo de 45 graus, ficará a uma distância do edifício igual a... Ok, pessoal, nessa parte do vídeo eu estou construindo com vocês a ideia de que é preciso me afastar um pouco mais do prédio para diminuir o ângulo. Quanto mais eu me aproximo do prédio, mais o ângulo aumenta, quanto mais me afasto ele diminui. Então, para obter o ângulo de 45 graus, eu vou ter que me afastar a uma distância maior do que 150 metros e vou chamar ela de x. Então, detendo esses conhecimentos, nós vamos aplicar eles no problema 1. Repare que aqui nós temos 60 mais 90, que dá 150 graus. Então, o ângulo que falta é 30, porque a soma dos ângulos internos do triângulo deve ser igual a 180 graus. Não é isso? Então, nós temos um caso aqui, 30, 60, 90. Então, 150 é o menor dos catetos. Portanto, o H, que é o cateto maior, ele deve ser 150 vezes a raiz de 3. E nós também temos a seguinte relação. No triângulo retângulo 45, 45, 90, os catetos têm medidas iguais. Então, o cateto X tem medida igual ao cateto H. Portanto, o X deve ter a mesma medida que o H, 150 raiz de 3. Se nós aplicarmos aí raiz de 3 com aproximação igual a 1,7, o x vai ser igual a 150 vezes 1,7 e esta multiplicação nos resulta 255. Portanto, a distância que nós vamos precisar para obter o ângulo de 45 graus e avistar aí o topo do prédio é 255 metros. E acabou o nosso problema. No triângulo XYZ, retângulo em X, a medida do ângulo interno y é 30 graus. Se m é a interseção da bissetriz do ângulo interno em z com o lado xy e a medida do segmento zm é 6 raiz de 3 metros, então pode-se afirmar corretamente que o perímetro deste triângulo é uma medida em metros situada entre... Temos aqui um triângulo retângulo XYZ e nós sabemos que o ângulo x é de 90 graus e que o ângulo y é de 30 graus. Então, com essas informações do problema, nós podemos determinar qual é a medida do ângulo z. Nós podemos dizer que z é 180 menos 120. E isso nos dá o z valendo 60 graus. O exercício segue dizendo que nós podemos traçar uma bissetriz que vai de Z até encontrar o lado XY, determinando assim um ponto M. E a medida de ZM é conhecida e vale 6 raiz de 3. Então eu vou ter aqui 30 graus e 30 graus, né? Porque realmente 60 dividido por 2 é igual a 30. Então o que nós obtemos aqui? Obtemos a seguinte informação. Nós temos um triângulo retângulo agora, XZM, tá? E ele já tem dois ângulos conhecidos, um de 30 e um de 90. Então eu posso determinar quem é esse ângulo M. Já sabemos aí pelo cálculo anterior que quando eu tenho um ângulo de 90 e um de 30, o ângulo que está faltando é exatamente o ângulo de 60. Então eu vou colocar ele aqui, 60 graus. Com isso, nós conseguimos um triângulo retângulo 30, 60, 90. E nós sabemos uma característica desse tipo de triângulo. Sabemos que a hipotenusa sempre é o dobro do menor dos catetos. E o cateto maior sempre é esse menor cateto vezes raiz de 3. Então, a gente já tem essa característica e nós vamos usar essa informação. Então, repara que a hipotenusa é 6 raiz de 3. Então, eu vou comparar o dobro do menor cateto com 6 raiz de 3.
E assim nós podemos obter o menor cateto. Então o menor cateto é a metade da hipotenusa, 3 raiz de 3. Sabemos também que o cateto maior é x raiz de 3. Então eu só pego o valor de x e multiplico por raiz de 3. Então fica 3 raiz de 3 vezes a raiz de 3, que nos dá 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 3. 3 vezes 3 são 9. O cateto menor é 3 raiz de 3. O cateto maior é 9. Novamente, eu tenho um triângulo retângulo 30, 60, 90, no caso do triângulo XYZ. E eu conheço a medida do menor dos catetos. Então, para saber a hipotenusa, basta fazer o dobro. Então, está aqui, 18. E para saber a medida do cateto maior, basta eu multiplicar o cateto menor por raiz de 3. Então, eu vou obter 9 raiz de 3. De 3 para 9 faltam 6. Bem tranquilo. Então a gente conseguiu encontrar todas as informações do triângulo. O exercício havia pedido o seguinte: determine aí mais ou menos em qual faixa vai estar o perímetro. Então a gente já sabe que 18 mais 9 raiz de 3 vai nos aproximar o perímetro. A 42,3, que é o resultado, né, entre 40 e 45.